Em Mateus 4, somos convidados a mergulhar nas profundezas do ministério de Jesus. Este capítulo é uma porta de entrada para o entendimento da natureza divina e humana do Salvador, revelando sua autoridade sobre as forças espirituais e seu compromisso inabalável com a missão que o Pai lhe confiou. Desde o deserto, onde Jesus enfrentou tentações, até a Galileia, onde ele começou a proclamar o reino dos céus e a chamar seus primeiros discípulos, somos conduzidos a refletir no exemplo e na mensagem de esperança que ele nos deixou. À medida que exploramos cada verso deste capítulo, somos desafiados a refletir sobre nossa própria caminhada com Jesus, examinando como resistimos às tentações, respondemos ao chamado de Deus e vivemos de acordo com os princípios do reino dos céus. É sobre isso que vamos refletir no estudo de Mateus 4. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Mateus capítulo 4, ele pode ser dividido em 4 partes, que vão do versículo 1 ao versículo 11. Lembrando que eu não vou ler todos os versículos para que o estudo não fique tão longo, mas eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar o estudo no jesuseabiblia.com. Além disso, eu vou deixar também no site o link para esse mapa mental para que você possa estudar por ele depois, caso você queira, ok? Então, vamos lá. Mateus capítulo 4, primeira parte, versículos de 1 a 11. Nós lemos sobre a tentação de Jesus. E o versículo 1 diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto aqui é sensacional. Sensacional. Algumas coisas importantes que nós precisamos aprender, ter em mente com relação a essa sessão de Mateus capítulo 4. Primeiro, sobre a provação do Senhor Jesus. Nessa sessão, Jesus é levado ao deserto por 40 dias e 40 noites, onde ele jejuou e foi tentado pelo diabo. Isso demonstra a preparação e a resistência de Jesus antes de iniciar seu ministério público. Há uma discussão com relação a esse jejum de Jesus. Se ele foi total, ou seja, se Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ou se Jesus ficou 40 dias e 40 noites somente sem comer. Por quê? Porque, humanamente falando, é possível que ele tivesse passado 40 dias e 40 noites sem comer, só bebendo água, porque o corpo aguentaria. Mas sem tomar água, né, sem comer e sem beber, não passaria de 7 dias. Pelo menos é o que diz a ciência. O que é que eu acredito? Assim, falando no meu íntimo, eu acredito que o Senhor Jesus ele fez um jejum de comida, tomando água. E por quê? Porque eu acredito nisso. Porque ele estava em forma humana. Jesus estava representando a mim e a você. Entende? Então, ele não lutaria em condições que eu e você não pudesse lutar. Pelo menos é o que eu acredito. Podemos todos nós chegar na eternidade e eu estar errado e por mim tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Não é uma doutrina, digamos assim. É um dos pontos de vista teológicos defendidos por muitos estudiosos. Mas no íntimo, na minha fé, né, é assim que eu acredito. Mas também se não for, tá tudo bem. Então, existe aqui essa discussão se foi total ou parcial. Eu acredito que tenha sido parcial. Mas se eu estiver errado, por mim também tá tudo bem. Não tem problema não. Segundo, as tentações, né? Jesus foi tentado em 3 áreas. Aqui, pelo menos aqui, o escritor aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Ou seja, foram várias tentações. Mas no registro bíblico nós temos 3 tentações. E durante sua permanência no deserto, Jesus enfrentou 3 tentações do diabo, que buscava desviá-lo de seu propósito. Cada tentação representava um desafio para a fidelidade do Senhor Jesus a Deus e sua missão messiânica. O que significava cada tentação? Pois vamos ver aqui juntos o que significava cada uma das tentações.
Transformar pedras em pães. Qual o significado? Por que o diabo tentou Jesus nessa área? Bem, a primeira tentação representa a tentação de Jesus em usar seus poderes divinos para satisfazer suas necessidades físicas imediatas. Era uma tentação de usar seus dons divinos de maneira egoísta e para seu próprio benefício, em vez de seguir a vontade de Deus. Por isso também eu acredito que Jesus ele fez um jejum parcial, também por causa disso. Segunda tentação, saltar do pináculo do templo. Versículos 5 e 7. A segunda tentação envolve a sugestão de que Jesus deveria realizar um ato espetacular no templo, mostrando seu poder e divindade de forma dramática. Isso representava a tentação de Jesus de buscar reconhecimento público e validação através de milagres espetaculares, em vez de confiar na maneira mais humilde e obediente de cumprir sua missão. E, por fim, adorar Satanás para obter reinos. A terceira tentação ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de sua adoração a Satanás. Isso representava a tentação de Jesus de buscar atalhos para a autoridade e o domínio, em vez de cumprir sua missão de sofrimento, humildade e submissão à vontade de Deus. Ou seja, a terceira tentação era uma espécie de atalho à glória terrena. Então, cada tentação teve o seu significado e estes são os significados aqui que cada tentação teve. Então, normalmente, quando o diabo vai tentar a mim e a você, embora ele não sonde o nosso coração, ele está observando, está de olho. Então, ele sabe quais são os nossos pontos fortes e fracos. Então, é importante que você proteja bem os seus pontos fracos, porque certamente o diabo ele vai explorar os seus pontos fracos. Então, se você tiver que romper, rompa, porque se você ficar no meio termo, provavelmente você vai cair na tentação. Por fim, aqui na terceira parte, nós vemos a vitória do Senhor Jesus. O versículo-chave revela a vitória de Jesus sobre as tentações. Após resistir às investidas do diabo, Jesus é deixado por ele e os anjos vêm para servi-lo. Isso destaca a supremacia de Jesus sobre o maligno e sua capacidade de triunfar sobre as tentações e sobre as adversidades. Qual é, para mim, a grande lição desse trecho de Mateus capítulo 4? Na minha opinião, a grande lição desse trecho é o Senhor Jesus vencendo as tentações, citando as Escrituras. Para mim, eu acho que é a grande lição de como eu e você devemos enfrentar as nossas batalhas espirituais. Jesus cita as Escrituras, mostrando a importância da palavra de Deus. Jesus diz, está escrito, está escrito. Depois o diabo, vai tentar enganar ao Senhor Jesus, usando a própria Escritura, mas Jesus rebate, enfim, é sensacional. Desde bem jovem, assim, adolescente, eu li esse texto, eu sempre procurei esconder a palavra do Senhor Deus no meu coração, exatamente para que nas grandes lutas da vida eu pudesse ter armas para enfrentar as tentações do diabo. A segunda parte, nós vemos o começo do ministério do Senhor Jesus na Galileia. E o versículo 17 diz o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É sensacional como Jesus começa o seu ministério. A pregação dele já é de arrependimento, assim como João Batista. E algumas coisas muito importantes que eu e você precisamos ter em mente aqui. Primeiro, a mudança na localização geográfica. Jesus, ele muda a localização do deserto para a Galileia. E isso marca o início do seu ministério público após o período de tentação no deserto. Depois que Jesus vence a tentação no deserto, ele começa a pregar publicamente. Ele se move para uma região mais afastada de Jerusalém, se distancia mais do centro religioso, indicando sua intenção de levar a mensagem do evangelho para lugares mais afastados. Segundo, Jesus
nós vemos aqui o cumprimento das profecias. O texto menciona que a mudança de Jesus, no caso de sair de perto de um centro religioso para regiões mais afastadas, é para cumprir a profecia do Antigo Testamento, especificamente aquelas que encontramos em Isaías 9, versículos 1 e 2. Isso enfatiza que a missão de Jesus estava de acordo com as profecias antigas e que ele era o Messias prometido. O que aqui está escrito em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, nós vemos que o ministério do Senhor Jesus, ele é dirigido pela vontade de Deus. Por fim, aqui, nós vemos a mensagem do Senhor Jesus, o teor da mensagem. O que é que Jesus pregava? A mensagem central do Senhor Jesus, ao começar seu ministério na Galileia, era de arrependimento, anunciar que o reino dos céus estava próximo. Isso indica a ênfase de Jesus na mudança de coração e na necessidade de as pessoas se voltarem para Deus em preparação para a chegada do reino de Deus. Eu acho isso sensacional. Tanto na pregação de João Batista quanto na pregação de Jesus, o foco da mensagem, entende? O objetivo da mensagem, que pecadores se arrependam genuinamente. Sempre essa mensagem. Foi no passado, foi ao longo da história da igreja e é ainda nos nossos dias. O foco da mensagem do evangelho deve estar no arrependimento do pecador. Em deixar claro para o pecador que ele precisa de arrependimento, que ele precisa receber Jesus e o selo do Espírito Santo para ter a essência da sua vida mudada e poder servir a Jesus. É muito mais, meus irmãos, é muito mais do que ir à igreja. A conversão sincera é muito mais do que ir à igreja. Terceiro lugar, terceira parte, nós vemos o Senhor Jesus chamando os seus primeiros discípulos, nos versículos de 18 a 22, e no versículo 19 está um dos versículos mais lindos. Eu não lembro da quantidade de vezes que eu já chorei lendo esse texto, especialmente quando eu sonhava em viver na pregação do Evangelho. Versículo 19 de Mateus capítulo 4 diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esse versículo é lindo. Ainda hoje ele fala, ainda hoje o Senhor Jesus está chamando homens e mulheres para segui-lo, para que sejam transformados. Algumas coisas muito importantes que nós aprendemos, que eu aprendo aqui, que é, em primeiro lugar, o chamado dos primeiros discípulos. Aqui Jesus encontra Simão Pedro, André, Tiago e João, enquanto eles estavam pescando, e o chama para segui-lo. Destes, nós vemos dois que se destacaram muito, né? Simão Pedro e João. Esse é um momento fundamental no início do ministério, quando o Senhor Jesus chama os seus primeiros discípulos, que se tornarão os pilares da igreja. Jesus é sensacional. Em segundo lugar, transformação de vocações. Jesus oferece uma nova dimensão para a vida desses pescadores. Eles eram pescadores, transformando-os em pescadores de homens. Isso simboliza a missão de evangelizar e trazer pessoas para o reino de Deus. É um chamado à mudança de foco, de pescar peixes para pescar almas. Quando nós lemos: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra grega que o apóstolo Paulo utiliza para novas fala sobre essência. Uma nova essência. Uma mudança na essência, entende? Então, o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos é exatamente isso, mudando a essência deles. A partir daqui começa a conversão. Simão Pedro e João, todos eles vão ter suas essências mudadas a partir da convivência com o Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Quando Jesus está dizendo: eu farei de vocês pescadores de homens, Jesus está falando
em muito mais do que mudar a sua profissão. Jesus está falando em mudar a pessoa deles, em quem eles são, entende? Por fim, o imediatismo da resposta. A resposta imediata e obediente dos discípulos à chamada de Jesus é notável. Eles deixam imediatamente suas redes e seguem Jesus, demonstrando uma disposição para abandonar suas ocupações anteriores em favor do seu chamado. Esse episódio destaca a autoridade e o poder de atração de Jesus sobre aqueles que ele chama para segui-lo. O Senhor Jesus, ele chama e os discípulos respondem imediatamente. Assim deve ser na minha e na sua vida. Quando nós recebemos uma ordem do Senhor Jesus por meio da sua palavra, a nossa disposição deve ser a de obedecer imediatamente, entende? Essa deve ser a nossa resposta, uma resposta imediata. Qual é para mim a grande lição desse trecho de Mateus capítulo 4? Para mim, a grande lição é: o chamado de Jesus transforma vidas com um simples convite. Sigam-me. Siga-me. Jesus mudou a vida daqueles homens, meus irmãos e irmãs, com um simples chamado. Sigam-me. Isso foi o suficiente. Eles seguiram e suas vidas foram completamente transformadas. E o mesmo está disponível para todo aquele que crê no Senhor Jesus e estiver disposto a segui-lo. A quarta e última parte de Mateus capítulo 4, vai dos versículos 23 a 25, nós vemos o Senhor Jesus ensinando, pregando e curando. E aqui no versículo 23 está escrito o seguinte: Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Veja, Jesus ia ensinando, pregando e curando. Algumas coisas muito importantes que nós precisamos aprender aqui. Primeiro, o ministério multifacetado de Jesus. O que isso significa? Nessa parte, nós somos apresentados a uma visão abrangente do ministério de Jesus na Galileia. Ele ensina, ele prega as boas novas e ele realiza milagres de cura. Isso destaca a diversidade e profundidade de suas atividades durante seu ministério terreno. Segundo, a ênfase na pregação do reino. O texto destaca que Jesus pregava as boas novas do reino dos céus. Sua mensagem central era a vinda do reino de Deus, convidando as pessoas a participarem desse reino através do arrependimento e da fé em Deus. Por fim, as curas e os milagres. Jesus cura todas as enfermidades e doenças entre o povo. Isso demonstra seu poder divino de cura e compaixão pela aflição humana. Suas ações miraculosas também validam sua autoridade como o Filho de Deus e o Messias esperado. As curas, os milagres de cura do Senhor Jesus também se enquadram, muitos teólogos falam sobre isso, na profecia de Isaías 53, que ele levaria sobre si as nossas dores e enfermidades. Sim, de fato, o Senhor Jesus, por meio de suas curas, fez isso, levando, libertando, curando, restaurando o corpo das pessoas que o seguiam. Mas lembrando que o foco da sua mensagem estava no arrependimento e na chegada do reino de Deus, dos céus. O que é que eu aprendo? Qual é a grande lição, na minha opinião, aqui em Mateus capítulo 4, nesta última parte? O ministério de Jesus abrange ensino, pregação e cura, revelando sua compaixão e poder. Jesus veio nos revelar quem Deus é. Jesus veio nos revelar a bondade de Deus, a face de Deus. É o que Deus deseja para a humanidade. E sobre todas as coisas, o desejo de Deus está em revelar-se para nós de maneira completa. Como? No reino dos céus. Eu e você podemos conviver com um corpo doente a vida inteira. Eu e você podemos conviver com um trabalho que nós não gostamos a vida inteira. Eu e você podemos conviver com muitas coisas que nós gostaríamos que mudassem a vida inteira. Nós só não podemos viver sem a esperança da vida eterna.
Disso nós não podemos abrir mão. Entende? Então, a ênfase de Jesus no reino dos céus, na sua volta, no arrependimento, é para que não importa como tenha sido a sua vida aqui. Se você teve uma vida incrível, fantástica, com tudo que você gostaria e muito mais, ou se você teve uma vida humana com todas as frustrações possíveis. Em ambos os casos, nós precisamos, sobretudo, ter a esperança da vida eterna. E essa era a ênfase da mensagem do Senhor Jesus. Qual é a grande lição de Mateus capítulo 4, na minha opinião? Na minha opinião, a lição mais importante de Mateus capítulo 4 é que o Senhor Jesus, ele inaugura uma nova era espiritual, anunciando esperança e restauração. A grande mudança, eu não sei se você consegue perceber isso, mas pelo menos eu sim, tendo estudado de maneira mais profunda o Antigo Testamento, é muito importante você procurar entender a mentalidade das pessoas que ouviam Jesus. Isso para eles, Espírito Santo, né, batismo, tudo isso era muito novo. Então, Jesus ele está iniciando de fato um novo testamento, é uma nova mensagem, uma nova perspectiva sobre quem Deus é. E quem é que vem apresentar esse novo tempo, essa renovação? O próprio Deus. O próprio Deus vem apresentar este novo tempo. Ele não envia mais profetas. Ele mesmo vem. Então, é fundamental, é sensacional, é de fato um divisor de águas a presença do Senhor Jesus na terra, a ênfase da sua mensagem e a sua lição em como nós devemos buscar e focar no reino dos céus. Se você deseja experimentar uma revolução espiritual na sua vida e o poder de Deus, é muito importante que você leia, entenda e pratique a Bíblia no seu dia a dia. Muitos cristãos, infelizmente, não conseguem ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica é o guia que você precisa. Se quer mais informações sobre ele, basta acessar o link que está na descrição. Voltando ao estudo de Mateus 4, qual dos princípios mais falou com você? Me diga nos comentários, eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. E se você ficou comigo até aqui, escreva nos comentários: Jesus é a minha força. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.